Por que o ouro está caindo? Será que ele perdeu o status de reserva de valor, o investimento justamente com o objetivo de reserva? Sim ou não? O que a gente está vendo acontecer com o ouro em 2022? A gente viu o ouro se valorizando muito fortemente ali até o início de março, subindo 11%, quase 11% em dólar, e de março para frente ele passou por uma queda de 7%, de forma que no consolidado do ano ele está subindo apenas 2%, né? Mas vamos contrastar aqui no momento em que as ações americanas em média estão passando por uma queda de 18,62%. Se eu quiser olhar as ações de tecnologia, eu posso pegar o índice Nasdaq, eu vejo que a queda nas ações de tecnologia estão na casa de 26%. E aí surge uma dúvida, uma pergunta que eu venho recebendo nos últimos tempos. Poxa, Vinícius, mas não era para o ouro estar reagindo agora? Não era para ele estar se valorizando? Por que ele está desvalorizando? Eu tenho uma coisa para te dizer. Esse é um processo natural, esperado, já aconteceu várias vezes e não tira a atratividade do ouro. Na verdade, te mostra uma oportunidade de exposição se você entende toda a dinâmica que eu vou te mostrar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores, onde eu pego esses temas polêmicos que estão gerando muita preocupação desnecessária e te mostro a realidade dos fatos. Revela para você, poxa, o comportamento é esse por conta dessa dinâmica e você sai daqui com esse questionamento solucionado para que você não tenha dúvidas e consiga cada vez mais chegar perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas e multiplicar o seu dinheiro com consistência e previsibilidade no longo prazo, tá? Primeiro ponto que eu quero te falar aqui, eu quero te mostrar sobre o ouro, é para você analisar sob o ponto de vista de referência, né? Quando você olha sob o ponto de vista de referência, você vê que o desempenho do ouro está excepcional em 2022, né? Eu sei que você esperava que o ouro estivesse valorizando 50% no intervalo de poucos meses, mas se você compara as coisas, você percebe que, poxa, esse investimento aqui está agindo como uma reserva, certo? Porque ele está valorizando 2% nesse período de tempo curto, inclusive, enquanto as ações americanas, que denotavam um significado até o ano passado para a maioria das pessoas, embora eu tenha emitido vários alertas, inclusive, de crescimento, de prosperidade, de evolução contínua de rentabilidade, enquanto isso daqui está caindo 18%, 26% em média, tá? Só que a preocupação está aqui, ó. Por que está caindo nos últimos meses aqui, nas últimas semanas, na verdade, enquanto as ações americanas acentuam as quedas, tá? Eu já te antecipei e quero te mostrar, vou te mostrar com dados, com a história aqui, inclusive, e fazer você entender a lógica, que isso é normal e esperado, que o ouro sofra nesse primeiro momento de crise. Por que num primeiro momento o ouro sofre e depois ele desponta e tem uma supervalorização, uma rentabilidade gigantesca? O que acontece? Quando tá tudo bem no mundo, quando tá tudo certo, o que eu quero dizer com tudo bem e tudo certo? Quando as ações estão se valorizando muito fortemente durante um grande período de tempo, como por exemplo, as ações estavam se valorizando desde 2009, as ações americanas, até o início de 2022, o que acontece? À medida que o tempo vai passando e as ações vão se valorizando, a economia vai mostrando sinais de crescimento, muitos investidores e principalmente especuladores, mas alguns investidores institucionais também, eles investem não somente com o dinheiro que eles têm, eles se alavancam. Talvez você saiba, talvez não, mas por meio do uso da corretora mesmo, você mesmo pode fazer isso, embora eu não recomende, com certeza, eu contraindico isso, mas muita gente se alavanca. O que é esse processo de alavancagem? É você ir lá, digamos que você tenha R$5.000 e você consegue se expor e investir com um patrimônio 20 vezes maior, que seria uma alavancagem de 1 para 20, por exemplo. Então você consegue, não precisa necessariamente ser nessa medida, estou dando apenas um exemplo, mas você consegue se expor com um patrimônio muito maior do que você tem. E aí você tem que colocar uma garantia, uma margem de garantia lá na corretora, para que você consiga fazer essa alavancagem. E aí, num momento onde a gente está tendo uma queda muito intensa no mercado acionário, vamos pensar, um ciclo de 11 anos de alta, mais do que isso, né? De 12 anos de alta nas ações americanas, muita gente alavancada, certo? Com um patrimônio maior do que ela realmente tem, uma queda muito forte nas ações americanas e, querendo ou não, repentina, porque é um processo de muito pouco tempo, já está caindo cerca de 20% ou mais do que isso, depende do índice que você pegar. Muitos investidores, eles foram estopados. O que significa isso, estopados? Chegou no limite máximo da queda que eles podem aguentar. Imagina o seguinte, imagine que você tem um patrimônio de 5 mil e você invista 100 mil, 20 vezes mais. Se você tiver uma queda de 5%, você investiu 100 mil, você tem 5. Só que você investiu 100. Se tiver uma queda de 5%, você perde todo o seu dinheiro. Então, basicamente vai acontecer um processo de chamada de margem.
O que é uma chamada de margem? É quando a corretora liquida os teus investimentos. E em 2020, por exemplo, isso aconteceu e eu vi várias pessoas quebrando, falindo, justamente por usar esse processo de alavancagem, tá? Então, acontece num primeiro momento uma crise de liquidez no mercado. O que é isso, uma crise de liquidez? Todos esses investidores alavancados, existe a chamada de margem, eles precisam liquidar os investimentos deles, independente de que investimento seja. É por isso que você vê tudo caindo junto no curto prazo. Ações americanas, você vê até o próprio ouro desvalorizando aí nas últimas semanas, porque muita gente sofreu essa chamada de margem. E aí existe essa crise de liquidez. O que é a crise de liquidez? Os investidores alavancados ou especuladores, acho que é tratando assim até mais fiel o termo, eles precisam vender os investimentos que eles têm, independente de quais sejam, para pagar a corretora, porque eles talvez perderam todo o dinheiro e ainda ficaram devendo, eles precisam liquidar isso para pagar. E aí é por isso que a gente vê justamente esse processo aqui nas ações americanas, que elas já estavam caindo, certo? Um certo ritmo, numa certa velocidade, e a partir daqui você consegue ver até pela inclinação do gráfico para baixo, que elas começaram a cair muito mais, de forma muito mais rápida, muito mais veloz. Aqui é justamente onde começou a crise de liquidez, onde começou esse período onde o próprio ouro caiu por causa da pressão de vendas desse ativo aqui, por conta das chamadas de margem. Então, como eles tiveram que vender inclusive o ouro, isso assusta, querendo ou não, os investidores do mercado acionário. Eles acabam vendendo muito mais e se instaura um processo de, digamos assim, fortalecimento do momento de queda nas ações. É por isso que a gente vê essa queda mais abrupta nas ações. Mas o que eu quero te mostrar, que nesse primeiro momento, a desvalorização do ouro junto com a desvalorização das ações americanas é um processo normal, esperado e que já aconteceu várias vezes. Vou te mostrar aqui as últimas crises, inclusive, que isso aconteceu e não tira de forma nenhuma o brilho do ouro. Mas antes disso, deixa eu só te mostrar aqui algo que talvez você nunca tenha ouvido falar, que se chama dólar index. O dólar index nada mais é que um indicador que mede a força do dólar frente às principais moedas mundiais. E a gente está com o dólar na sua maior força nos últimos 20 anos. Se a gente vê aqui, desde 2002, ele nunca esteve tão forte frente às principais moedas internacionais. E o que vem acontecendo com o dólar? Ele vem se valorizando frente às principais moedas internacionais desde o início de 2021 e deu uma escalada principalmente agora. E aí você pode me perguntar assim, poxa, mas Vinícius, não está com inflação americana extremamente alta? Os juros não estão subindo por lá? Exatamente, sim. Só que os Estados Unidos, eles sofrem por conta dessa inflação lá nos Estados Unidos, certo? O aumento de preço dos produtos que eles consomem no dia a dia. Só que mais do que eles, que são uma economia extremamente bem desenvolvida e uma economia muito forte, quem sofre mais são justamente os outros países. Justamente por conta do sofrimento da própria economia americana, porque a gente tem um processo globalizado, e por conta do próprio contexto de cada país, que, por ser uma economia mais frágil que a americana, passa a sofrer mais do que os Estados Unidos no momento de crise internacional, como a gente está vivendo. E por que eu quis te mostrar isso aqui? Porque o dólar vai ser uma anteação que vai servir para dar aquela valorização mais rápida. Só que no momento de crise internacional, o ouro valoriza muito mais que o dólar, quando a gente compara as coisas, só que o ouro ele leva um pouco mais de tempo para ele engatar o seu período de alta, porque no primeiro momento existe essa crise de liquidez que eu acabei de te explicar. Separei aqui dois gráficos para te mostrar também como essa dinâmica já aconteceu, essa dinâmica de curto prazo, nas últimas duas crises internacionais que a gente teve, tá? E americanas. O que a gente consegue perceber aqui? A gente pode ver pela linha laranja. O que a gente consegue enxergar? O índice S&P 500. O que é o índice S&P 500? É o índice que busca ser o melhor representante do que está acontecendo com as ações nos Estados Unidos, certo? Então, se as ações americanas estão em queda, a gente vê essa linha laranja indo para baixo. Se as ações americanas estão em alta, a gente vê essa linha laranja indo para cima. Na linha azul, a gente vê a cotação do ouro em dólar, certo? E na linha vermelha, eu quero que você pare de prestar atenção nessa linha vermelha nesse primeiro momento, porque depois eu vou te explicar algo que talvez você já tenha ouvido falar por aí, mas é um grande mito, tá? O que acontece? O que a gente consegue perceber? Ali, em 2000, quando houve o estouro da bolha das empresas de tecnologia, a bolha da internet, a gente viu tanto as ações americanas caírem, quanto o próprio ouro cair. Você pode perceber que esse processo durou mais ou menos um ano, tá? Um processo de queda tanto nas ações quanto no ouro. Um processo de curto prazo totalmente normal. À medida que o tempo foi passando, o que acontece? As ações americanas continuaram caindo e o ouro começou a valorizar. De forma que ele teve uma valorização total ali, até 2008 mais ou menos, na casa de
176%. E continua valorizando, inclusive depois que as ações americanas voltaram a se valorizar. Por quê? Decora uma coisa muito simples, coloquial, nada culto aqui, mas que você nunca mais vai esquecer. Cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça. Vinícius, o que isso tem a ver com investimentos? Muito simples. Quando você passa por uma queda desse tamanho, uma queda de 40%, mais de 40%, em uma economia desenvolvida, o estouro de uma bolha, você vê esse processo forte acontecendo, como está acontecendo agora. Em apenas 6 meses a gente vê uma queda de mais de 20% em diversas ações, algumas 50%, 60%, 70%. O investidor ele fica pensando assim, ó, bom, talvez o pior, nessa fase aqui onde já caiu bastante, talvez o pior já tenha passado, mas pode ser que tenha mais queda. Então eu vou investir em ações para capturar esse potencial de valorização que tem no longo prazo, mas eu também vou investir numa reserva de valor a mais provada com o passar do tempo, porque o investimento em ouro tem aproximadamente 5.000 anos. Até que pode chegar um determinado momento em que os investidores se sentem mais confortáveis e seguros com a economia e passem a vender um pouco do seu ouro, que não aconteceu aqui, porque ele continuou subindo vertiginosamente por conta do cenário naquele momento, tá? Em 2008 para frente, a gente consegue enxergar a mesma dinâmica. Olha só, a gente vê as ações americanas caindo na linha laranja e a gente vê também o ouro se desvalorizando por bons meses, certo? De forma que ele só foi começar a se valorizar depois que ele passou essa crise de liquidez nesse primeiro momento. E ele se valorizou aí mais de 100% no intervalo de 1, 2, 3 anos, tá? E ele continuou se valorizando mesmo num período em que as ações americanas já tinham voltado a se valorizar. Você percebe? Então, o que acontece? Essa crise de liquidez é normal, joga inclusive o preço do ouro para baixo no curto prazo e, se você está entendendo o que eu estou te mostrando nesse vídeo, caso a crise piore, o ouro se valoriza fortemente no longo prazo. Então, o momento atual, ao invés de você ficar com dúvida, poxa, será que essa antiação internacional, que é o ouro, serve mesmo? Será que dessa vez é diferente? Esquece essa bobagem, isso é um processo totalmente normal, uma crise de liquidez, tem que vender por causa das chamadas de margem, tem que pagar a dívida lá dos especuladores alavancados, depois o processo começa a acontecer. É por isso que algumas vezes, alguns vídeos que eu já gravei, eu falo para vocês, o ouro dá tempo da gente se expor no momento de piora de crise, um tempo da gente inclusive aumentar a posição. O dólar não dá, ele é muito rápido, né? E quando a gente vê as ações caindo, o dólar já começa a subir e assim por diante, embora não seja um processo necessariamente instantâneo. Então, eu enxergo essa desvalorização momentânea do ouro como uma grande oportunidade de você se expor mais ou de você iniciar sua exposição se você não tem e você investe em ações, tá? Por que eu coloquei aqui, agora voltando para essa linha vermelha que eu não expliquei? Por que eu coloquei aqui essa linha vermelha? Essa linha vermelha você enxerga o juro real americano, né? É o juro do tesouro americano com o prazo de 10 anos. E aí tem muita gente que diz assim, ó, não, mas quando os juros nos Estados Unidos estão subindo, o preço do ouro cai. Não é hora de investir em ouro. E isso é uma bobagem, tá? Até existe um processo lógico que faz sentido, né? O que essas pessoas defendem? Essas pessoas defendem que, poxa, por que eu vou investir em ouro que não me paga nenhuma rentabilidade se a renda fixa americana está rendendo agora mais do que estava rendendo antes? Ok, tem uma certa lógica, só que quando você vai fazer um investimento, deixa eu voltar aqui para mim, quando você vai fazer um investimento você tem que buscar duas coisas. Histórico, que comprove um processo lógico. Só histórico não serve, só lógica não serve, porque o papel aceita tudo e o histórico não necessariamente vai te mostrar a razão daquilo ter acontecido. Então você tem que ter as duas coisas. Nesse caso, o que acontece? Você tem só a lógica, porque a realidade foi totalmente diferente. Deixa eu te mostrar aqui, olha só. Voltando aqui, o que a gente consegue perceber? Ó? O que as pessoas dizem? Quando o juro americano sobe, o ouro cai. Mas o que a gente viu acontecer? Olha só. Em 2000, de 2000 para frente, a gente viu o juro americano caindo, certo? E o ouro subindo. Até aqui tudo bem, essa tese está correta. Só que depois, aqui de 2013, a gente viu o juro americano subindo e o ouro também subindo. Então você vê claramente que não existe uma correlação, certo? Existe em alguns momentos, não existe em outros, então não existe uma correlação confiável. Quando a gente olha para o mesmo cenário, para a última grande crise nos Estados Unidos, que se tornou uma crise internacional, que foi de 2008, o que a gente enxerga? Ó? A gente enxerga o juro americano caindo, certo? No mesmo tempo, o ouro caiu e depois deu uma leve subidinha, e depois o juro americano subiu,
o ouro continuou subindo, o juro americano caiu, o ouro continuou subindo, o juro americano subiu, o ouro continuou subindo, entende? Você consegue perceber que não existe uma correlação clara aqui? Então, não caia nessa pegadinha de que, poxa, o juro está subindo nos Estados Unidos, o ouro vai cair. Não. O investidor estrangeiro, ele pensa com racionalidade, gente. E por mais que esse processo lógico, esse processo pareça ser lógico, o que o investidor ele está vendo? Não só a rentabilidade atual da renda fixa está rendendo um pouquinho mais do que antes, ou 2 vezes mais do que antes, só que uma rentabilidade de 5% é muito pequena. E se os Estados Unidos chegarem numa taxa de juros de 5%, faz muito tempo que eles não chegam numa taxa de juros desse tamanho. Mas o que o investidor pensa? Ele pensa, poxa, as ações já caíram pra caramba, eu tenho potencial no mercado acionário, só que eu investi só em ações americanas, é preocupante porque pode cair muito mais. Então vou me assegurar no ouro aqui. Lembra daquela lógica? Cachorro picado por cobra tem medo até da linguiça. Então ele começa a olhar e se preocupar muito mais com os riscos, o que ele não estava fazendo antes, quando ele estava alavancado, quando ele estava vendo as ações americanas subirem sem parar por mais de uma década. Entende? E aí ele se expõe às ações americanas, ele se expõe ao ouro, isso faz o ouro subir pra caramba, de forma que vai chegar em um momento em que a economia internacional vai estar melhor e o ouro pode ceder, pode cair normalmente. Então, o recado final desse vídeo. Primeiro, não tenha medo dessa queda de semanas no ouro, porque é um processo totalmente normal, uma crise de liquidez que está acontecendo. E se o cenário piorar em termos de crise, que é o que tudo está apontando, o que acontece? O ouro se valoriza muito no longo prazo. E se você se expor agora, na verdade, essa queda foi uma grande oportunidade. Se você está com medo, você não vai aproveitar. Segundo, não fique com medo do juro real americano estar subindo, da taxa de juros americana estar subindo. Você viu claramente em momentos de crises que a gente pode considerar que sejam semelhantes a essa. A gente pegou crises nos Estados Unidos, as últimas duas, que geraram efeitos no mundo inteiro, que é justamente o que está acontecendo. E a gente conseguiu comprovar que não existe uma correlação clara entre as coisas, tá bom? É por isso que eu te digo, quando você... Até uma questão, algumas pessoas me perguntam às vezes, poxa, Vinícius, como anti-ação eu não posso só investir no ouro em dólar? Você não pode investir só no ouro em dólar. Por quê? Se você pega um momento de curto prazo em que o dólar está subindo, o ouro está caindo, você fica no 0 a 0 enquanto as ações estão despencando. É por isso que você precisa, se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, precisa investir nas anti-ações, no dólar e no ouro, sabendo calibrar isso corretamente em relação às ações que você tem, a forma que você diversifica, ao tamanho das empresas e tudo mais. Assim você vai estar apto a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você ficar de loucura, olhando para o curto prazo, achando que dessa vez é diferente, que tudo mudou, que agora é a vez de não sei o quê, e não entender que existem ciclos econômicos, que tudo se repete década após década e é só você entender a dinâmica para se posicionar da forma certa, aí você não vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você tem que entender a dinâmica, aplicar, calibrar corretamente a diferença entre o veneno e o remédio e a dose e pronto, você vai estar tranquilo, tranquila para percorrer esse caminho, lucrando inclusive durante as crises e as quedas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou de verdade a ter todo esse entendimento, faz o seguinte agora, clique embaixo em gostei, curtir, te inscreve no canal, ativa o sininho e aproveita e compartilha esse vídeo com mais pessoas que podem ser muito beneficiadas, pessoas que investem na Bolsa de Valores. Por quê? Se o cenário piorar, o ouro vai explodir, porque é um contexto internacional. E existe uma janela de oportunidade muito grande aí para todo mundo se expor, para quem não tem uma exposição, para quem já tem, depende do quanto que já tem, tá bom? É isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.